E aí, estudantes e familiares, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou Stefano, professor de Ciências do 4º ano do Ensino Fundamental e sejam bem-vindos a mais uma aula do Dever em Casa na TV. Estamos aqui para falar sobre a luz, ela que ilumina, vindo do sol, do fogo, lâmpadas e outras fontes também. Essas não são visíveis, né? No entanto, existem outras que os olhos humanos não conseguem perceber. Vocês sabiam disso? Então, vamos aprender muito mais. Na aula de hoje, luz dos olhos, ondas luminosas. Portanto, não esqueçam de registrar a presença de vocês no QR Code que está aqui na tela, tá? Apontem a câmera do celular para ele e marquem presença com a gente. Sobre a aula de hoje, a habilidade abordada busca testar e relatar transformações nos materiais do dia a dia, quando expostos a diferentes condições, aquecimento, resfriamento, luz e umidade. Nosso objetivo é conhecer a existência de radiações visíveis e invisíveis que se apresentam em forma de luz. E você, estudante, já prepare seu material escolar. Pode pegar aí seu caderno de ciências, seu lápis e a sua borracha também. Eu vou guardar você pegar tudo para que a gente possa continuar, tá bom? Em seu caderno de ciências, escreva a data de hoje e também o título de nossa aula, Luz dos Olhos, Ondas Luminosas. Agora, se estiverem prontos, vamos começar. Por acaso vocês já estiveram em suas casas durante a noite e de repente, falta luz? Pois é, não tem jeito, né? A gente precisa usar lanterna, celular, velas ou qualquer outra fonte de luz alternativa. Isso porque no escuro não conseguimos enxergar. Bem, mas apesar do importante papel da luz nas nossas vidas, nem sempre ela está ligada ao que podemos ver, né? Luzes que absorvemos, que utilizamos em aparelhos, na medicina e afins. Mas o que define se essas luzes são visíveis ou não? E a nossa pergunta do dia é essa aqui que está na nossa tela. O que diferencia as luzes visíveis das invisíveis? Eu darei um tempo para que você copie em seu caderno. Corrigiremos ao fim de nossa aula. E agora, vamos lá. A visão é um dos 5 sentidos e é aquele que nos permite enxergar, sendo nossos olhos os órgãos responsáveis por isso. Para tanto, dependemos da existência de uma fonte de luz no ambiente, né? Sendo que ela pode ter 2 tipos. Pode ser uma fonte de luz natural, que não necessita da interação humana para ocorrer, como o Sol e demais estrelas que vemos. Ou uma fonte de luz artificial, que pode ser criada segundo a vontade do ser humano. Exemplos são a luz elétrica, uma vela ou uma fogueira. Mas o que de fato é a luz? Do que ela é feita? Quer descobrir? Chega mais. A luz é um tipo de radiação. É uma transmissão de energia que vai de um ponto até outro por meio de ondas. E dependendo de como essas ondas se comportam, essa radiação pode nos ser visível ou não. Agora, olhem bem para essa figura na tela. Ela mostra muitos tipos de radiação que existem. Temos as ondas de rádio, de TV, do controle remoto, dentre outras. E nós podemos notar que as ondas que podemos ver estão naquela pequena parte colorida, né? Ela é a luz visível. Todas as outras que estão ao nosso redor são invisíveis. A luz visível aos nossos olhos corresponde às 7 cores do arco-íris, além da cor branca, que é a união de todas elas. Já o preto é a ausência das cores, é quando eu não tenho cor alguma. E quais os efeitos da luz sobre objetos, os corpos que ela ilumina? Bom, isso varia de acordo com o tipo da superfície desses corpos, né? E aí eu peço que vocês observem a imagem com atenção. Quando a luz atinge um objeto, pode resultar em comportamentos diferentes, porque a superfície pode ser opaca, pode ser translúcida e pode ser transparente. Uma dessas 3. Vamos entender as diferenças? A superfície opaca não permite que a luz passe por ela, como uma janela de madeira ou um muro de tijolos. Uma superfície translúcida permite que apenas parte da luz passe, como é o caso do mel ou de óculos escuros.
Já a superfície transparente permite a passagem total da luz, como uma garrafa de vidro ou óculos comuns. Agora, falando de algumas radiações invisíveis, aquelas que não podemos enxergar, porque a intenção delas não é iluminar, né? Mas sim tem outras finalidades. E aí a gente tem o raio-x. Vocês já conhecem? Gente, o aparelho de raio-x emite uma onda invisível para nós, mas é uma luz, né? E quando essa onda atinge o corpo, parte dela vai ser absorvida pelos ossos e o restante atravessa o nosso corpo e fica registrada em uma folha azulada, né? Essa é a radiografia. É usada para identificar lesões ou condições internas do corpo, caso seja necessário algum exame médico. Vemos que as radiações visíveis ao olho humano vão do vermelho ao violeta, né? Além do vermelho, temos o infravermelho, invisível aos nossos olhos e com pouca energia. E para além do violeta, temos o ultravioleta. É invisível aos olhos humanos também, porém tem muita energia. O controle remoto emite ondas de infravermelho para executar comandos de cada botão que a gente pressiona, certo? Essas ondas são emitidas do topo do controle na pequena esfera de vidro que ela contém. Mas você sabia que podemos ver a luz infravermelho? Não com os nossos olhos, né? Não com olhos humanos, mas sim com olhos digitais. Para isso você precisa usar a câmera do seu celular. Filme a esfera de vidro da parte superior do controle remoto, por onde sai o sinal infravermelho. Enquanto filma, mantenha pressionado qualquer botão do controle. Você vai ver a esfera piscando, como você não consegue ver com seus olhos. É a luz infravermelho sendo emitida e captada pela câmera. Veja só. Mas e a radiação ultravioleta? Com ela, o assunto é outro e a gente vai entender com o experimento. Bom, eu tenho aqui comigo alguns materiais que nós vamos usar para produzir uma lanterna ultravioleta, gente. Ela vai ter uma luz ultravioleta. Eu vou precisar do meu celular, de fita adesiva, vou precisar também de um pincel azul, daqueles que a gente usa para escrever no quadro na escola, tá? E aí o que vai acontecer? Nessa primeira etapa aqui, apesar de termos outros materiais aqui, deixa eles aqui, a gente já vai entender o porquê, tá? Temos uma folha e algumas canetas. Primeira coisa que a gente vai fazer é usar a fita adesiva para revestir a lanterna deste aparelho celular, tá? E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar o local por onde sai a luz da lanterna, também sai o flash, né? E aí, eu vou pegar um pedacinho de fita e vou cobrir a lanterna, ok? Cobrir a lanterna, o que eu venho? Aqui venho com o meu pincel azul e vou pintar por cima da fita. Não pinte por baixo da fita, tá? Primeiro é a fita e depois você pinta, porque senão coisas ruins vão acontecer com a câmera do celular e nós não queremos isso. Esse processo ele tem que ser repetido 5 vezes. Eu vou precisar de 5 camadas azuis. Então eu vou chegar com outro pedacinho de fita e vou colar por cima desse primeiro. Venho aqui com ele, colei por cima, tá? Ajeito aqui direitinho, venho com o meu pincel e vou pintar mais uma vez. Pintei, venho com o próximo pedacinho. Ajeito aqui direitinho e vou pintar mais uma vez. Faltam alguns ainda. Venho com o meu outro pedacinho de fita. Vou colar por cima também. E tá pronta a nossa lanterna ultravioleta, tá? A última parte foi pintando, ou seja, colei a última folha de fita crepe e pintei por cima, ok? E aí o que acontece? Se vocês perceberem agora o que vai acontecer, olha como ficou a minha lanterna, ela ficou azul, né? Pois é, gente, nossa lanterna ultravioleta está pronta, tá bom? E para demonstração, nós vamos usar a outra parte dos itens que a gente tinha aqui sobre a mesa. Nós vamos usar uma folha de papel e vamos usar 3 canetas. No entanto, uma mensagem já foi escrita aqui por uma amiga minha, a professora Cristina, que está sobre
esta folha de papel, que é a mensagem com o nome do nosso programa, né? O Dever em Casa na TV, certo? E vamos entender como a luz ultravioleta funciona apagando as luzes do estúdio agora e vocês vão ficar de boca aberta. Gente, estamos aqui e agora vocês vão entender o que aconteceu, certo? Eu vou chegar aqui com a luz da minha lanterna ultravioleta aos poucos sobre a nossa folha de papel e vejam só o efeito. E o que aconteceu aqui? A nossa mensagem, ela parece brilhar como um letreiro de anúncio, né? Nós podemos ler Dever em Casa na TV de uma forma mais clara do que estávamos lendo antes, quando a luz do estúdio estava acesa. Olha só que coisa incrível. Os detalhes em laranja e em amarelo têm muito destaque. Mas por que isso aconteceu? Agora, a nossa explicação. Bom, gente, o que aconteceu aqui foi que, com as camadas de azul que eu coloquei por cima da lanterna do celular, né? A gente aqui está vendo a luz azul. Nossa lanterna passou a emitir também uma luz ultravioleta, além daquela que já emitia, tá? Essa emissão também é chamada de luz negra. Nossa mensagem foi escrita com caneta marca-texto, certo? A gente usou aqui essas 3 cores. E qual é a jogada aqui? O que acontece é o seguinte, as canetas marca-texto, elas possuem cor fluorescente, que tem uma propriedade que é a seguinte: ela absorve a luz invisível e devolve a luz visível, ou seja, ela absorveu a luz que não iluminava bem, por exemplo, as próprias canetas, né? Não iluminava bem a cobertura da mesa, não iluminou bem a fita adesiva, mas iluminou a tinta das canetas, que é fluorescente. Então, ela absorveu essa luz invisível e devolveu uma grande iluminação. Legal, né? E é importante dizer que esta luz aqui, azulzinha, não deve ser direcionada aos nossos olhos, tá? Isso porque ela é invisível. A luz ultravioleta emitida aqui é invisível e nossos olhos não percebem que ela está os ferindo. Quando nós estamos na praia, olhamos para o sol, ou mesmo, né, sol de meio-dia, olhamos para ele, nossos olhos sentem o incômodo daquela luz porque ela está ferindo eles, então, instintivamente eles se fecham. Aqui isso não vai acontecer. Então, nós teremos problemas se ficarmos olhando em direção à luz azul. Ela foi feita para o experimento e não para que seja observada por nossos olhos, tá? E, é claro, lembre-se que todo experimento feito aqui no canal deve ser reproduzido com a participação de um responsável. Pode ser um familiar, pode ser professor, professora. Vamos aprender sempre com cuidado e, claro, com responsabilidade. Bem, pessoal, eu creio que a gente aprendeu muito sobre luz visível e também sobre luz invisível, né? Suas características e seus efeitos. E a nossa pergunta do dia nos pedia para diferenciarmos as duas. Vocês lembram dela? O que diferencia as luzes visíveis das invisíveis, né? E qual é a resposta? Vamos à correção? Nossa resposta ficou assim. Luzes visíveis são percebidas pelo olho humano e vão do vermelho ao violeta. Lembram do intervalo das cores do arco-íris? Pois é. Já as luzes invisíveis, por estarem fora desse intervalo, não podem ser vistas pelo olho humano. Entendido, gente? Bom, e a gente está chegando ao fim da aula, tá? Mas não se esqueça de registrar a presença pelo QR Code que está na sua tela. Basta apontar a câmera do seu celular para ele. Mas vamos relembrar o que a gente aprendeu hoje? Bem, hoje nós aprendemos sobre fontes de luz natural e também artificial. Aprendemos sobre tipos de radiação existentes, né? Aprendemos sobre os efeitos da luz visível sobre os objetos. E aprendemos sobre os efeitos causados por radiações invisíveis. E aqui vai a atividade para casa, referente à aula de hoje. Pesquise e nos responda. De qual tipo de radiação o protetor solar nos protege? Você pode responder essa atividade enviando uma foto ou um vídeo para o nosso WhatsApp. O número é código 27 996610143. Ou faça a leitura do QR Code que está aqui em sua tela, tá? Você também pode pensar em uma resposta junto aos seus professores, colegas. Por que não? Fácil, né? Então, ficamos aguardando a sua participação, combinado? Chegamos ao fim da aula de hoje, tá? Luz dos olhos, ondas luminosas. Eu espero que vocês tenham gostado e, claro, aprendido bastante com a gente. E que tal acompanhar o Dever em Casa na TV nas redes sociais? Siga o nosso Instagram, enviem dúvidas e atividades pelo WhatsApp.
Acompanhem nosso Facebook e visitem nosso site. Bons estudos e não se esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos!